Olá, estamos aqui com o presidente do Legislativo Municipal, vereador Saul Spinelli, que vai fazer agora uma avaliação dessa segunda sessão plenária online que a Câmara de Vereadores realizou. Importante falarmos, Saul, que o trabalho da Câmara de Vereadores continua. O trabalho continua, as comissões funcionando, todos os servidores, de uma forma ou de outra, colaborando para o funcionamento do Parlamento, e nós instalamos aí de forma inédita e pioneira em todo o Brasil a sessão online. Inclusive, tenho recebido ligações de muitos municípios aí, perguntando como é que funciona. Evidentemente que tem que ter todo o sistema, isso foi um trabalho todo árduo dos ex-presidentes, para que a gente chegasse hoje e pudesse tomar esta decisão de fazer uma sessão plenária online, e já pelo segundo momento estamos realizando a sessão online e aprovando os projetos importantes para a nossa cidade. Falando em projeto, então, Saul, fala para nós qual projeto foi aprovado hoje, a importância dele para o nosso município. Nós aprovamos um projeto de autoria do Executivo Municipal de Passo Fundo, enviado pelo prefeito para esta casa, em regime de urgência, que autoriza a contratação de mais de 100 profissionais na área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais. Com esse projeto aprovado, dá segurança jurídica ao prefeito Luciano Azevedo para fazer as contratações imediatas, né? Evidentemente com as inscrições, com o processo de seleção, e poder aí se somar à equipe já valorosa da nossa saúde municipal para combater o coronavírus em Passo Fundo. Fica o chamamento, então, Saul, para que os profissionais de saúde que estão nos assistindo, então, façam a sua inscrição, colaborem. Evidentemente, precisa fazer inscrição, site da Prefeitura, a lei já foi aprovada, quero agradecer aos 21 vereadores, quero agradecer a todos os servidores, muito obrigado. Saul, Passo Fundo está num momento apreensivo, já que tivemos ontem o primeiro caso de coronavírus aqui no município confirmado. Então, fala um pouquinho para nós dessa situação. É uma situação muito triste. Nós estamos com um caso confirmado em Passo Fundo, vários casos na região, em Erechim, Serafina Correia, né, Marau. E é importante dizer que Passo Fundo é um polo de saúde, todo mundo sabe disso. Então, de uma forma ou de outra, toda a situação da região, num raio de mais de 100 municípios e de uma população de 1.600.000 habitantes, vai convergir para Passo Fundo o tratamento. Então, é apreensível, é muito triste, a gente sabe o trabalho que os profissionais de saúde estão fazendo, o trabalho de todas as estruturas aí dos hospitais, mas a notícia foi dada e foi confirmada, então, o primeiro caso de Passo Fundo. Nós temos uma rede trabalhando sobre o coronavírus aqui em Passo Fundo, bem importante, Saul, que é o COI. O senhor também, a Câmara de Vereadores, faz parte deste grupo. O COI é um trabalho técnico, assim como os outros municípios, os outros estados, e inclusive nos outros países, todas as decisões são tomadas de forma técnica. O COI é formado pelos hospitais, São Vicente, Hospital de Clínicas, Prontoclínica, Hospital Municipal César Santos, a Universidade de Passo Fundo, Faculdade de Medicina, a IMED, Faculdade de Medicina, a Faculdade Federal, Faculdade de Medicina, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, a Coordenadoria de Saúde, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura Municipal, através do prefeito, da Procuradoria, e também esta casa parlamentar é representada pela presidência que está lá. Mas, evidentemente, que o trabalho mais árduo e a responsabilidade principal se dá aos técnicos. Todas as ações que estão sendo feitas em Passo Fundo, nos outros municípios também, mas em Passo Fundo, o prefeito Luciano Azevedo tem cuidado muito, e a gente tem estado nessas reuniões e acompanhado as orientações dos hospitais e as orientações técnicas dos médicos. Por quê? E é importante se dizer por quê. Porque as experiências de outros países, de outras cidades, já demonstrou os erros e os acertos. E os erros foi tomar uma decisão política sem levar em conta a decisão técnica, ou seja, a orientação médica, da literatura, das experiências, ela é importantíssima para nós acertar nesse combate do coronavírus. Falando em posicionamento político, Saul, essa semana nós tivemos um pronunciamento do nosso presidente, Jair Bolsonaro, sobre esse assunto, sobre a questão da quarentena. Então, a sua opinião sobre esse pronunciamento? Sabe que eu tenho muito cuidado para falar sobre essa questão, porque eu acredito que quanto menos nós levarmos
e se nós conseguirmos não levar essa questão para discussão política, ideológica e partidária, é quando nós vamos dedicar a nossa energia, a nossa força, a nossa união para combater esse vírus e voltar à normalidade no nosso país. Então é isso que todos nós queremos, todos nós queremos. Quando o prefeito faz um decreto fechando lojas, decretando o isolamento social, encerrando as atividades nas escolas, ele faz isso porque está sendo orientado pelos especialistas na área de saúde. E não está fazendo isso, por exemplo, para 30, 60 dias ou por um tempo indeterminado. Cada dia é um dia. Cada dia tem uma novidade, um número, uma solução ou coisas que nós temos que acertar. Isso no mundo inteiro. A fala do presidente Bolsonaro, eu digo assim, bem sincero, tem algumas coisas que eu acho importante destacar. Quando ele fala na questão da economia, eu não posso dizer que ele está errado. Essa é uma preocupação que não é só dele, é uma preocupação de todos, os prefeitos, os governadores, estão preocupados também com a economia, porque sabem que a economia é determinante para o desenvolvimento dos estados e dos municípios. Então, a preocupação dele, a fala dele, provoca, sim, um debate aqui e que deve ser feito em todo o mundo. Esta é uma situação que passa, por exemplo, nos Estados Unidos, que ainda está em quarentena, Nova York está passando por uma situação muito difícil, está em quarentena, está em isolamento social, né, total. O presidente Trump pretende fazer alterações e tem conversado com os governadores, mas a gente sabe que lá entra na primavera agora, quase em todo o território nacional americano. Agora, nós temos, por exemplo, no Reino Unido, Príncipe Charles com coronavírus, todo o país isolado, na Espanha, na Itália, né, em outros países, nós estamos vendo essa situação deprimente. Todos estão preocupados com a questão financeira, com a questão econômica. Então, a fala do presidente, ela procede. Na questão pontual do isolamento, eu vou ficar com a opinião do vice-presidente da República, o general Mourão, que diz que a posição do governo federal, neste momento, é o isolamento social. Neste momento. Esta é a mesma opinião do ministro de Saúde. Então, isto não precisa tu escolher o isolamento e não discutir a questão econômica. Porque ontem o ministro de Saúde destacou que é importante, sim, que nesses grupos que estão discutindo a doença, se aproximem das lideranças empresariais e discutam, sim, a questão de como é que nós vamos enfrentar a questão econômica. Tem uma previsão? Como é que nós podemos, daqui um pouquinho, ir prevendo a abertura do comércio, a abertura da indústria, né? O próprio ministro falou que uma região é diferente da outra, falou que se preocupa mais com o Rio Grande do Sul por ter uma população mais idosa, falou que se preocupa com o Rio Grande do Sul por ter uma temperatura mais baixa, diferente, por exemplo, do Mato Grosso, diferente, por exemplo, do Maranhão. Então, a gente tem que ouvir a fala do ministro de Saúde, que, se diga de passagem, está se demonstrando uma pessoa altamente competente e eficiente. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte, a realidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, não é diferente de outros estados e de outros países. Eu repito, Nova York está com isolamento social e não tem previsão nos próximos dias resolver. O importante, o que a gente tem ouvido, o que a gente tem acompanhado, é que o isolamento social para o isolamento vertical, que é tu isolar os idosos, as pessoas do grupo de risco e ir abrindo aos poucos a vida normal na questão do comércio e da indústria, depende muito do que tu está fazendo antes. Ou seja, tu está estruturando a área de saúde? Você está estruturando a área do hospital? Você tem a capacidade para enfrentar os casos que vão aparecer? E aí eu quero destacar, Passo Fundo está fazendo isso. Passo Fundo está com esse projeto que a Câmara aprovou e que o prefeito nos enviou, contratando mais de 100 profissionais. Vão trabalhar onde? Na rede de saúde, para combater o quê? O coronavírus. A compra, por exemplo, de equipamentos de respiradores, tanto para o Hospital de Clínicas como para o Hospital
de Hospital São Vicente é outra ação importante. A ação do COI, de profissionais da área de saúde, determinando algumas ações, como, por exemplo, né, a Universidade de Passo Fundo fazer em torno de 100 testes por dia do coronavírus com insumos pagos pelo Estado ou pelo município de Passo Fundo, e a nossa universidade está disponibilizando isso, está sendo encaminhado, resolvendo as questões técnicas, legais. O que isso significa? Que quando nós tivermos que enfrentar o problema que está ali na frente, que todo mundo fala, não sou eu que estou dizendo, que está chegando o pico, que vai chegar o problema, que o frio está chegando, e que nós eventualmente tenhamos que tomar uma decisão do isolamento vertical, a cidade está preparada com a estrutura para nós, pelo menos, estar à altura do combate desse vírus. O que aconteceu em outros países, pelo que a gente tem lido e acompanhado? Passaram do isolamento social para o isolamento vertical sem estar com estrutura adequada para enfrentar a doença. E aí a situação foi pior porque tiveram que voltar atrás daquilo que tinham decidido. Saul, falando nesse isolamento também, os próprios empresários aqui de Passo Fundo divulgaram um documento em que apoiam a quarentena, apoiam esse isolamento. Então, o senhor recebeu esse documento, são mais de 100 empresários aí. Eles apoiam as decisões que estão sendo feitas, mas querem e defendem o isolamento vertical. Por quê? Porque eles querem e desejam ir abrindo os seus comércios, as suas lojas, e isto é pertinente. Eles têm luz, água, imposto, funcionários, aluguéis para pagar. Então, isso é importante que se destaca. Agora, a maioria também sabe que nós estamos vivendo uma luta contra o vírus. Por isso que é importante, e o ministro destacou isso e destacou muito bem, esse diálogo com o empresário e com o técnico da área de saúde. Em algum momento nós vamos ter que fazer isso. O prefeito nunca disse em nenhuma fala dele que as decisões eram definitivas, porque não são. Elas podem ser modificadas ao ponto que você vai estruturando a tua cidade para enfrentar a doença, para conviver com o vírus, mas ter estrutura. A contratação de 100 profissionais já demonstra isso, não é só isso. Mas, repito, a questão dos testes lá junto ao UPF, a questão da compra dos respiradores, a questão de leitos para que as pessoas possam se recuperar. Então, os empresários estão corretos. Eles estão corretos, não é só em Passo Fundo que está sendo feito isso, mas em Passo Fundo se deu uma demonstração através do Dr. Itamar Basso e do Roberto Campos e de todos os empresários, a Mário Paulo Maidana, a Cláudia Vicentini e todos os empresários que estão preocupados, querem conversar, querem dialogar e saber o seguinte: como é que nós podemos nos programar? O que está sendo feito? O que nós temos? O que nos espera? Quais são as perspectivas? Isso é democracia e eu me orgulho muito de estar nesse momento podendo, de uma forma simples, humilde, colaborando para que o diálogo seja feito e que a gente possa encontrar um denominador comum. Saul, muito obrigada pelas tuas informações. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do Jornal da Câmara. Hoje, repercutindo a segunda sessão online aqui da Câmara de Vereadores e os assuntos sobre o coronavírus que repercutiram nesta semana. Em breve, mais informações e a qualquer momento também a Câmara de Vereadores pode voltar a se reunir para discutir e aprovar novas proposições.